Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, psiquiatra clínico e psicodramista. Hoje eu quero trocar algumas ideias com vocês a respeito de um assunto psiquiátrico que tem alta relevância clínica, tem uma alta prevalência no mundo todo e que no dia a dia também se comporta como tantas outras coisas em psiquiatria, em que as pessoas lidam com as palavras com uso corriqueiro referentes a esse transtorno e também uso como motivo de chacota ou de brincadeira. Quero tratar hoje sobre os fenômenos envolvidos com aquilo que nós denominamos de transtorno obsessivo compulsivo. TOC. Então, a primeira coisa, TOC é uma sigla de transtorno obsessivo compulsivo. TIC é uma denominação sobre um distúrbio neurológico de atos repetidos involuntários. TIC é uma palavra, TOC é uma sigla. Mas cada uma dessas coisas em psiquiatria sempre precisamos redefinir, levando em conta que o seu uso diário, seu uso cotidiano, na maior parte das vezes é bastante diferente daquele uso clínico que possamos fazê-lo. Vamos falar uma ideia genérica. Vamos imaginar que nós tenhamos uma conta para ser paga e essa conta, e eu não tenho dinheiro reservado para ela. À medida que o tempo passa e vai se aproximando da data de pagamento, esse pensamento se torna prevalente na minha cabeça. É a única coisa que importa, fica todo o tempo rodando em minha cabeça. Faz parte dos meus sonhos, eu acordo pensando nisso, interfere decisivamente na minha vida. Até o dia que eu possa pagar ou tenha que renegociar a dívida. Esse pensamento, esse tipo de pensamento, não é um pensamento obsessivo. Por quê? Porque ainda que cause bastante preocupação a pessoa vê sentido naquilo. Existe uma sintonia entre o que a pessoa pensa e aquilo que a pessoa sente. Ele acha, a pessoa que tem essa ideia preocupada, que nós chamaríamos de uma ideia superestimada, que é equivalente à ideia da paixão, para uma coisa boa. Uma pessoa apaixonada, o clima da paixão, faz com que ela 24 horas por dia durma e acorde pensando no objeto da sua paixão, na pessoa para quem ela dirige sua paixão. E isso é uma ideia superestimada, mas não é uma ideia obsessiva. Existe harmonia. Todas as duas têm harmonia com aquilo entre o que eu sinto e o que eu penso. Eu concordo que aquela ideia, aquele pensamento tem razão de existir. Seja a dívida que eu não possa pagar, seja a paixão que eu esteja sentindo. Mas existe um outro tipo de ideia, de pensamento, que a ideia que passa pela cabeça da pessoa entra em desarmonia com aquilo que a pessoa esteja sentindo ou pensando. Por exemplo, agora, ao me sentar para fazer essa gravação, eu fechei a porta de fora do meu consultório. Esse é um ato que eu me lembro de ter acontecido. Mas vamos imaginar que aparecesse, enquanto que eu esteja conversando com vocês, a dúvida de: será que eu realmente fechei a porta? Se essa dúvida fosse uma dúvida racional, ou seja, eu tenha feito esse ato na prece e realmente tenha dúvida, eu interromperia a gravação, sairia daqui, levantaria, iria até a porta, verificaria e voltaria e recomeçaria a gravação. Caso fosse uma dúvida de natureza obsessiva, eu poderia fazer isso 100, 200, 1000 vezes. Ao levantar-me para ir, eu estaria me sentindo angustiado porque eu sabia, mas não tinha certeza. Eu sei que eu fechei, mas será que eu fechei? Ao chegar à porta, eu vou destravar e travá-la novamente, mas no mero ato de me voltar da porta e retornar aqui à sala, poderia novamente a dúvida: mas será que você fechou dessa vez mesmo?
Será que você ouviu o clique da porta? E retornaria. E poderia ficar infinitas vezes, e o que eu digo infinitas vezes, são vezes bastante, a ponto de interferir com o dia a dia da pessoa. Nisso que eu acabei, nesse exemplo que eu acabei de dizer, aparecem os dois componentes típicos do toque. O pensamento é o pensamento obsessivo, é a dúvida obsessiva, que não é uma dúvida racional. Porque a dúvida racional, ela é resolvida, ela é sanada pela experimentação. Eu vou lá pela verificação. Eu vou lá, verifico e tal, ok. Será que a conta que eu fiz está correta? Eu volto a refazer. Ao fazer isso, eu me satisfaço. Será que a porta está fechada? Será que a mão está limpa? Todas essas dúvidas podem existir no dia a dia da pessoa. Mas ao serem satisfeitas, ao serem verificadas, ao serem checadas, elas são sanadas. A dúvida obsessiva, não. A dúvida obsessiva é essencialmente uma dúvida. O conteúdo dela não é racional no sentido de a experimentação ou a checagem resolver dar satisfação à pessoa. Então, o pensamento é obsessivo. O ato, a ação, a gente denomina de compulsivo. Então, o pensamento obsessivo, a ideia obsessiva, ela é uma ideia em que a própria pessoa discorda dela, mas ao mesmo tempo não se sente com segurança para impedi-la. Ela é uma ideia intrusiva, ou seja, é como algo que foi se enfiado na cabeça da pessoa, embora sendo dela. A pessoa reconhece como um pensamento dela, apenas não reconhece a utilidade dela, existe um conflito. O ato é compulsivo, ou seja, eu tenho que fazer aquilo, ainda que pense ou possa pensar, mas será que é necessário? Mas eu vou ter que fazê-lo, porque o ato de fazer leva angústia e deixar de fazer leva angústia. O ato de pensar leva angústia e é impossível para a pessoa habitualmente controlar esses pensamentos de natureza intrusiva que nós denominamos de pensamento obsessivo. Então, uma pessoa que tenha esses dois componentes, pode acontecer de só ter ideia obsessiva, pode acontecer que só tenha rituais. O ritual a gente chama quando aqueles atos eles são repetidos continuamente como um ritual, né? Eles têm uma sequência de ação. Um ritual de banho, ele tem que começar sempre do mesmo jeito. Se for interrompido, tem que ser recomeçado lá do seu início. Tem que voltar ao seu início para começar. Isso é um ritual. O ato compulsivo é uma resposta à dúvida obsessiva, mas ele pode existir como um ritual. Geralmente os dois andam juntos, a dúvida obsessiva e o ritual compulsivo ou os atos compulsivos. Então eu tenho dúvida se fechei a porta, eu tenho um ritual, eu tenho atos de checagem. Vou lá verificar infinitas vezes. Todo esse tempo gasto com algo que a própria pessoa considera desnecessário e um lembrete. A ideia obsessiva, ela tem um conteúdo sempre agressivo para a pessoa, ou pela inutilidade, é um pensamento altamente idiota, olha outra palavra psiquiátrica que eu próprio estou usando aqui no contexto desqualificativo. Repare como isso se introduz na nossa linguagem sem que nós percebamos direito. Agora eu percebi. Então, um pensamento que seja banal, besta, mas ele não sai da minha cabeça. Isso desconforta e angustia, mas pode ser um pensamento que se refira a algo altamente importante para a pessoa. A sexualidade, a possibilidade dele cometer algum ato danoso, de ter que haver cometido algum dano para alguém, de ter deixado de fazer alguma coisa ou de ter feito algo. O que compõe a ideia obsessiva é o fato dela ser discordante, ela é ego-distônica de nós, ou seja, nós não concordamos com a ideia, ou pela banalidade dela, ou pela agressividade, ou que contraria os valores que nós tenhamos. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma completa impossibilidade de tirá-la da cabeça e resolvê-la. Pode ser um ato mental. Ato mental é porque eu vou fazer uma operação mental de fazer soma, por exemplo, infinitas vezes. Mas o ritual ou os atos compulsivos, essa composição é o que nós denominamos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Qual a importância disso nesse momento?
que tem afligido os psiquiatras no mundo todo. Qual é a linha que separa o ritual obsessivo-compulsivo de limpeza da higiene exigida de nós nesses tempos de Covid? Essa linha, que era mais fácil anteriormente, né, até março, os transtornos psiquiátricos eram um pouco mais fáceis de serem distinguidos daquilo que nós podemos considerar como normalidade. Hoje em dia a linha ficou muito mais tênue. Quantas vezes é um ritual compulsivo de lavagem? Quantas vezes é lavar alguma coisa? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, infinitas vezes? Quantas vezes a dúvida da limpeza é uma dúvida obsessiva ou está dentro do processo que nos é cobrado hoje em dia de higiene compulsória? Então, nesse momento, é muito importante que, para nós, os profissionais de saúde, nós possamos ter alguma... E qual é o critério? Que é sempre o critério da funcionalidade daquilo que está acontecendo. Uma pessoa hoje que higieniza a sua casa, que coloca seus sapatos lá de fora, vamos supor, que cria área de segurança, que lava a mão, os atos de higiene básicos, que se protege, está dentro do critério de normalidade exigido para esse momento. É proporcional. Lembra sempre que a proporcionalidade é sempre o guia da psiquiatria. A adequação e proporcionalidade. Mas se a pessoa passa o dia fazendo uma limpeza, se a pessoa lava as verduras e as frutas inúmeras vezes e nunca está satisfeita, o resultado disso é que nós talvez estejamos transitando para um transtorno obsessivo compulsivo, que necessite de uma abordagem psiquiátrica e psicoterápica para ser tratado. Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo, que nós vamos voltar. O tema é extremamente longo, mas eu queria deixar aqui, claro, se for possível, eu sempre tenho dúvidas sobre essa questão de clareza, né? Porque comunicação é o que o outro escuta, não o que eu falo. Mas se puder ficar entendido que uma ideia obsessiva é uma ideia que a própria pessoa julga excessiva, mas não consegue impor limite para ela, que o ato compulsivo, o ritual compulsivo, é um ato que ocupa demasiado tempo da minha vida, do mesmo jeito que o pensamento, a ponto de comprometer a funcionalidade do meu dia a dia. Aí nós estaríamos transitando claramente para o toque. Mas nessa penumbra, nessa zona cinzenta entre o que é higiene cobrada pelos tempos de Covid-19 e o que é um transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, de lavagem, chamados washers, né, os lavadores, que é a denominação que nós usamos, essa linha tênue é que se torna mais difícil para a gente. Nós voltaremos a esse tema em outro momento. Tá? Tchau.